Formar farmacêuticos para atuar num mercado de trabalho cada vez mais diversificado, realizar pesquisa e desenvolver o conhecimento são alguns dos papéis que o farmacêutico assume no seu trabalho em instituições de ensino e pesquisa. O farmacêutico pode atuar como professor de graduação e pós-graduação nos cursos de farmácia, em todos os cursos da área da saúde e em cursos como de química, biologia, engenharia de alimentos, entre outros. No Brasil, há 353 cursos de farmácia. 64 são oferecidos em instituições públicas e 289 em instituições privadas de ensino. A carreira acadêmica, em geral, ela inicia ainda quando se é estudante, através das atividades de pesquisa, o engajamento nos projetos de pesquisa, nos projetos de extensão, na atividade com seus mestres, os seus professores, que faz o aluno, em algum momento, ele decidir pela continuidade na universidade como estudante de pós-graduação. Então, a pós-graduação é o que é responsável pela formação dos docentes. E, então, finalizada a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, muitas vezes, esse profissional ele está formado para ser professor também. Então, a carreira inicia-se desta forma. Em geral, nós temos formação numa área específica e não na docência propriamente dita. Então, nós saímos teoricamente prontos para sermos professores, mas, na verdade, saímos muito bem formados numa área científica e específica, mas não em docência. Então, essa é uma dificuldade que nós temos, principalmente numa área como farmácia, uma área muito técnica, muito específica, e saímos para sermos professores. Então, a gente tem uma dificuldade nesse sentido e é uma necessidade desse profissional procurar se habilitar, estudar, praticar atividade docente, porque é uma outra atividade que exige habilidades e conhecimentos específicos. Bom, na universidade, todas as atividades estão baseadas em um tripé, que são o ensino, a pesquisa e a prestação de serviço ou serviços de extensão à comunidade, que é a forma que o professor, pesquisador, tem de transmitir ou de transferir o seu conhecimento para a sociedade. Na área de ensino da pós-graduação, nós temos o desafio de formar, então, os recursos humanos qualificados, para atuar também no ensino, em todas as instituições de ensino, e esse profissional vai ser o pesquisador que vai fomentar, então, os trabalhos de investigação científica na área farmacêutica. Na instituição pública, você obrigatoriamente tem que desempenhar, além do ensino, as outras áreas que são consideradas o tripé, como sempre dizem, da universidade, que são a pesquisa e a extensão junto com a questão do ensino. Nós temos a obrigação de fazer isso. E ainda a parte toda administrativa. Numa instituição privada, nem sempre isso é necessário, nem sempre o profissional, o professor, no caso, obrigatoriamente tem que desempenhar essas atividades. Muitas vezes ele concentra a sua atividade em muito mais horas de ensino. Tem sido realmente um grande desafio para o professor, hoje na universidade, estar capacitado para formar este novo farmacêutico que nós queremos formar, principalmente voltado para as necessidades que temos hoje, como, por exemplo, a adaptação ao nosso novo, se podemos dizer ainda assim, sistema de saúde do país, o SUS. E esse currículo ele tem que atender a essa e outras necessidades da diversificação dessa formação. E nem todos os professores foram formados desta maneira, e esse é um dos grandes desafios que nós temos. Além do seu papel como professor, pesquisador e orientador, o farmacêutico que atua numa instituição de ensino também pode assumir funções na gestão e desenvolver trabalhos com a comunidade através da extensão universitária. A FENAFAR, através da Escola Nacional dos Farmacêuticos, tem firmado parcerias com instituições de ensino para promover seminários, cursos e outras atividades de extensão.
A Escola Nacional dos Farmacêuticos, ela surgiu no conjunto das atividades de algumas entidades que representam os profissionais, né, como os sindicatos, a própria Federação Nacional dos Farmacêuticos, que perceberam a necessidade de termos uma instituição que pudesse promover atividades de qualificação profissional, de formação extra-acadêmica, principalmente relacionada a temas que a academia, a universidade, não costuma trabalhar, como a formação para a área comunitária, a formação para a área política, né, para algumas áreas de atuação em que normalmente na universidade a formação não tem foco. O contato com estudantes e o movimento estudantil de farmácia também é uma parceria importante que a FENAFAR e a Escola Nacional dos Farmacêuticos procura manter ativa e dinâmica. Sim, a ENEFAR é uma entidade representativa de todos os estudantes nacional, todos os estudantes de farmácia, e junto com as entidades profissionais, a gente procura trabalhar junto essas atividades relacionadas à profissão. Tanto a bandeira do projeto de lei Farmácia e Estabelecimento de Saúde, que é um projeto muito importante para a categoria profissional e que tem a força dos estudantes, ajuda muito para que esse projeto seja levado à votação e que seja aprovado. Outras bandeiras, como o projeto farmacêutico, assistência farmacêutica integral, projeto do farmacêutico no SUS, são bandeiras do movimento de categoria, mas que depende da força do movimento estudantil para ter esse apoio. Bom, a FENAFAR sempre esteve preocupada com a questão da formação, com a questão da educação farmacêutica, participou de todos os processos que aconteceram ao longo de muitos anos de discussão, inclusive que deram origem, né, a esse novo profissional que nós estamos formando, as novas diretrizes curriculares, sempre acompanhou esse movimento e sempre tem procurado estar em todas as instâncias onde se discute a questão do ensino, a federação está lá presente, né? Temos uma relação muito próxima com a Associação Brasileira do Ensino Farmacêutico, com a Executiva Nacional dos Estudantes de Farmácia, convidamos para as nossas atividades, somos convidadas para as atividades deles, temos realmente uma relação assim muito estreita no sentido de estarmos construindo junto todo esse processo, né? Entidades estudantis, entidades da academia e entidades da profissão, né, como é o caso da federação. No Brasil, nós temos a Associação Brasileira de Ensino Farmacêutico, a ABENFAR, que agrega professores de diversas instituições públicas e privadas em torno da questão do ensino de farmácia, discutindo a implantação das diretrizes curriculares, as estratégias de ensino, a relação do ensino com os serviços. Trazer o farmacêutico que atua na universidade para participar das atividades dos sindicatos e da FENAFAR é importante para estreitar essa relação e fortalecer a categoria. Seria importante que os docentes farmacêuticos tivessem uma participação efetiva nas entidades e nas atividades desenvolvidas pelas entidades profissionais, conseguissem realmente fazer essa ligação, esse elo, né, da formação profissional com a vida profissional. Então, a universidade ela não pode se descolar da sociedade. E esse diálogo tem que ser permanente, constante, inclusive, para ajudar na construção da própria área das ciências farmacêuticas.